Olá, desenvolvedor! Cara, seja muito bem-vindo a mais esse episódio, tá? E hoje a gente vai continuar a modificar a nossa aplicação com o objetivo de incluir o quê? O Entity Framework. Cara, vai ser massa, especialmente, tá? Porque a gente vai falar mais detalhes sobre o mapeamento Fluent na aplicação, que, na minha opinião, ele ajuda bastante a separar as responsabilidades e, consequentemente, a ter um código de maior qualidade. Aproveito também para te lembrar, tá, de usar o código que está no GitHub para esse episódio, já que no episódio anterior a gente não teve, mas no de hoje a gente tem, tá? O código está lá. Então, sem mais delongas, bora pro código! Agora que estamos aqui na nossa área de trabalho, vamos voltar às alterações que a gente estava fazendo na aplicação, tá? Então, Visual Studio aqui. O que a gente fez no último episódio foi criar esse mapeamento aqui. Basicamente, né, para chegar aqui, a gente instalou o Entity Framework, modificou o local das entidades, inclusive, opa, essa aqui ainda está no local errado, então eu vou subir para cá, Domain, né? Ainda estava ali a unidade de medida. A gente modificou algumas coisas das entidades de domínio aqui. A gente criou o DB Context, esse cara aqui. A gente também fez o final, que é o mapeamento da cidade, ok? Bom, agora o que a gente vai fazer é justamente criar os demais mapeamentos. Só que eu vou detalhar os passos aqui para você. Primeira coisa que você deve saber é que realmente todas as tabelas devem ser mapeadas de um jeito ou de outro, tá? Você vai ver o que quer dizer isso. Inclusive as de entrada e saída do estoque, que não foram mapeadas anteriormente, nem tem modelo. Você pode ver aqui, ó, a gente tem um model aqui, não tem a de entrada, não tem a de saída, tá? Por quê? Porque tudo que a gente fez aqui está dentro lá, ó, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui o de produtos e aqui a gente colocou entrada em estoque, saída. Como a gente não tinha inventário, não tinha mais nada para fazer, além disso, né? A gente não precisava das entidades, a gente não modelou-as e muito menos mapeou. Agora a gente vai ter que fazer isso, tá ok? Então, vamos na ordem, né? Eu coloquei aqui, vamos dizer assim, né? Cidade, nós acabamos de fazer. Agora vamos para a entrada de produto. Então, vamos ter que criar primeiro aqui, tá? A classe, entrada, produto, model. Essa classe é uma classe bem interessante, né? E bem simples também, não tem nada demais não, tá? A gente vai ter só algumas informações, mas eu já a tenho aqui, tá? Para a gente poupar, eu vou explicar para você o que ela tem, tá? Pronto, aqui. Bom, basicamente, ela tem o ID, como todas têm, né? Aí tem o número, data, quantidade de produto, ó, sempre eu estou fazendo com o ID e depois a própria associação, ok? Então, se você ver aqui, tem que ser exatamente, ok? ID, número, data, ID do produto e a quantidade. Agora, olha que interessante, aqui é quant, né? No banco de dados, mas aqui eu coloquei quantidade. Ou seja, isso é para mostrar para você que o nome do banco de dados, da tabela do banco de dados, tudo, não tem relação, digamos assim, direta, né? Eu não sou obrigado a, na minha entidade, colocar exatamente o mesmo nome. Então, a gente pode mapear isso de uma forma um pouco diferente, tá? Isso aqui é o legal, tá? O que a gente vai fazer agora? Já que a gente tem esse mapeamento aqui, ou melhor, o modelo, né? Agora a gente vai criar o mapeamento. Aí eu tenho aqui... Pronto. E eu também tenho esse mapeamento aqui. Eu vou copiando e vou explicando para você, tá? E a gente vai fazer um a um. Bom, aqui eu tenho, né, o nome do mapeamento.
digo que é uma classe de mapeamento do model, esse entrada produto model, correto? Aí eu venho aqui, ó, a primeira coisa que eu faço é alterar o nome da tabela, senão ele ia gerar isso aqui, ó, entrada produto model. Ia ser exatamente esse nome aqui da tabela. Aí eu vou lá, digo que é um ID, digo que o nome daquele ID, digo que ele é autogerável, né? Digo o número, a data, quantidade, aqui, ó. Aí aqui eu mudei, tá vendo? Mudei quantidade para quant. E aqui eu faço associação do produto, né? E quase não sai, associação. E aqui eu digo que essa associação do produto é do outro lado, né? A chave estrangeira é ID produto. Eu estou fazendo uma relação aqui, aí o cascade. Pronto. Então, essa aqui é o primeiro mapeamento que a gente vai fazer hoje. A gente precisou fazer também, criar o model, tá bom? A segunda coisa que a gente vai precisar fazer, bom, vamos lá. A gente tem cidade, entrada. Olha só, o contexto está aqui. Vamos colocá-lo aqui dentro. Pronto, acho que vai ficar melhor. Depois a gente pode mudar isso aqui para uma outra parte. Por enquanto tá bom aqui, tá? Mas vamos deixar o domínio só com as entidades de domínio propriamente ditas, tá? Então a gente tem aqui o estado. Bom, estado, ele também é bem simples, tem ID, nome, UF, ativo e o ID país. Ok? Essa é a primeira coisa que a gente precisa olhar aqui, o model. Aí, a primeira coisa que eu já vejo aqui é que a gente vai precisar, de alguma forma, não só desse ID, mas também de um virtual, que é país model. Pronto, para fazer a associação corretamente, tá? Em outro momento, não nesse episódio aqui, a gente vai remover isso aqui também, tá? Que não tem nada a ver com o model, tá? A gente está separando realmente as responsabilidades da nossa aplicação, fazendo com que ela seja cada vez mais profissa, tá? Então, o model a gente já fez alguma coisa. O que a gente precisa fazer agora é o nosso mapeamento. Então, vamos lá, vamos criar aqui, adicionar, classe, estado map. Ok. Mais uma vez, eu tenho ela aqui. Pronto. Então, faz com que a gente ganhe tempo. Bom, aí eu tenho aqui estado, a mesma coisa, ó. Sempre assim, ó. Você mantenha, por favor, um padrão, tá? O meu padrão aqui, que eu estou apresentando para você, que as entidades de mapeamento terminam com map. E as entidades de modelo, de domínio, terminem com model. Depois a gente pode até mexer nisso, tá? Normalmente a gente nem coloca uma terminação aqui. Modelo é um nome propriamente dito, tipo estado, tá? Mas depois a gente pode mexer nisso. Então aqui a mesma coisa, mudando o nome da tabela, eu digo que aquele ID, o nome do campo ID, aí eu venho para nome, UF, tá? Ativo, aí é a mesma coisa que eu faço aquela associação, só que agora com país. Então aqui eu digo o campo, qual o nome do campo, né? No banco. E aqui eu estou fazendo a associação. Beleza? É isso aí. Então, fizemos também mais esse aqui. Vamos lá. Então, tem estado, fornecedor. Bom, fornecedor, aí já é uma coisa um pouco mais complexa, né? Por quê? Porque a gente vai ter aqui, vamos lá, complemento, CEP, país. Ó, a gente vai ter vários aqui que a gente vai ter que fazer isso, ó. Então vamos lá, virtual, país model, fazer essa associação aqui, virtual também, virtual, estado model. Ah, olha só, uma dica aí, tá? Por favor, não coloque estado map, porque senão vai dar né? Por exemplo, mapeamento. Não vai dar erro de compilação, mas na hora de você gerar o modelo vai dar um erro grotesco, tá? Aí uma dica aí para você. Então,
cidade model. Aqui está faltando o Virtual, correto? Beleza. Então, basicamente é isso. A gente tinha aqui só ID país, agora tem o país. ID estado, temos o estado. ID cidade com cidade. Beleza. Então, terminamos a parte aqui do model. Agora a gente precisa fazer o mapeamento. Ah, rapaz, agora esse mapeamento aqui é mais complexo que os outros, tá bom? Então, vou mostrar para você aqui como ele é mais complexo, tá? Ah, olha só. Isso aqui, nada demais, né? Aí a gente vem aqui, todos os campos. Olha só, a gente tem que fazer todos os campos. E ele tem que ser, como a gente está fazendo depois do modelo de dados, digamos assim, do banco de dados já estar pronto. Então, por favor, siga exatamente a mesma modelagem. O que eu quero dizer? Ó, razão social aqui, vamos lá olhar a nossa tabela fornecedor, tá? Então, nós temos aqui a nossa tabela fornecedor e olhamos lá o razão social, a razão underline social. É um varchar de 100 e ele pode ser nulo. Então, por favor, né? Razão social, varchar de 100, porque é um has max length de 100 e ele é opcional. Tem que ser exatamente, senão vai dar erro. O Entity Framework vai identificar como tendo modificações na tabela e vai fazer as modificações, tá? E pode ser que isso não seja o que você quer fazer, ok? Então, como você pode ver, é só mais do mesmo, mas é mais complexo, ó. Tem vários campos, aí você tem que modelar também aqui, né? Mapear os países, o país, estado e cidades. Pronto, então essa aqui é bem mais complexa, mas como você pode ver, você já viu todas essas opções aqui. Tem nada demais não, ok? Então, terminamos aqui o fornecedor. O que a gente vai fazer agora? Bom, vamos lá, a gente precisa depois disso de grupo de produto. Vamos ver se precisamos fazer alguma mexida aqui no grupo de produto. Bom, por hora não, né? Isso tem ID, nome e ativo. Então, nada demais, né? Agora, a gente vai criar também aqui um mapeamento e vai ser também uma classe extremamente simples, que ela vai ter basicamente o que outra já tem. Pronto. Então, produto, ID, nome e ativo. Nada demais, então vou passar batido nesse negócio aqui, tá? O próximo é local de armazenamento. Local de armazenamento também, olha só, é bem simples. ID, nome e ativo. Então, a gente vai seguir a mesma coisa. A gente não vai precisar fazer muito, não. Só que eu posso fazer uma coisa aqui que é bem interessante, tá? Eu posso fazer uma associação de volta. Ou seja, eu posso dizer que o meu inventário está ligado em alguma coisa, não o meu inventário, meu local de armazenamento está ligado em alguma coisa. Mas eu não vou fazer não, por hora não vou fazer não. A gente pode fazer isso em algum momento no futuro, mas por hora não vou fazer. Eu poderia ter uma lista aqui, né? Lista, local de armazenamento, sei lá, lista de produtos, tal, mas não vou mexer nisso agora não. Um belo dia a gente pode mexer, tá? Então, agora eu vou criar o mapeamento, que também é muito simples, tá? Então, vamos lá. Nada demais com esse mapeamento. Então, vamos passar batido nele. Agora, vamos ver. A gente já fez cidade, né? Entrada, fornecedor, grupo, Opa, pulamos. Fizemos local de armazenamento, não fizemos inventário. Tá bom. Isso porque a gente não tem também aqui no model. A gente acabou pulando porque não tem mesmo. Por isso que é interessante a gente olhar como está no bando de dados, tá? Então a gente precisa criar primeiramente um model aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Classe. Pá. E o que vai ter esse model? Basicamente é isso aqui, tá? ID, data, do produto, quantidade em estoque, quantidade de inventário e um texto lá com motivo. É claro que eu já tenho esse fonte, né?
Ele é muito simples, está aqui. Pronto. ID, a data, aqui no datetime, o motivo. Você pode ver que também a ordem dos campos no banco de dados não influencia em nada, tá? Então, sem problema nenhum, você mudar a ordem que você quiser aqui. Quantidade de inventário, ID produto e o produto, associação. Pronto. O model foi simples, né? Opa, por que eu fechei isso aqui? Eu não sei. Então, vamos lá. Adicionar um mapeamento. O mapeamento, eu também tenho ele aqui. ID, data, motivo, exatamente a mesma coisa, tá? E a coluna lá com a associação do produto. Ok. Vamos seguindo. O que a gente precisa agora? A gente precisa de, vamos ver... Peraí, uma coisa aqui... Ah, não. Ah, tá bom. Achei que tivesse feito alguma coisa a mais. Agora é marca produto, correto? Marca produto também, olha só, muito simples. Então, vou direto lá no map dele. Então, tem um map aqui, tá? E aí eu vou copiar e colar para cá. Que também é muito simples. Não vou nem me estender aqui, não. Ok? Opa, mas eu não mudei o nome aqui, né? Pronto. Agora tá certinho. Agora tá. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? País. País. Também, ó. ID, nome, código e ativo. Pronto. Então, a gente vai precisar incluir as coisas aqui. Então, vamos lá e criar o mapeamento país. Vamos lá. Pronto. E esse mapeamento também vai ser muito simples. Olha só que você está vendo que é exatamente mais do mesmo. Ó, ID, nome, código, tamanho 3, ativo, e ele é obrigatório. Nada demais, nada demais. Ó, tudo baseado nesse cidade aqui, tá? É o nosso model. É o nosso primeiro model, né? Aquele model que a gente fez. Aí, perfil. Bom, o perfil model, ele tem uma característica interessante aqui, que ele lista os usuários. Então, de alguma maneira, a gente vai ter uma lista de usuários. Tá bom, mas o que isso tem a ver aí com o que eu preciso fazer agora? Bom, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui diferente, tá? Então, vamos lá, tá? O que eu tenho aqui? Vamos criar primeiro o mapeamento, só que esse mapeamento vai ser diferente. Pronto. O que tá o pulo do gato, tá? O que acontece? Até aqui, nada demais, correto? Só que aqui é outra coisa. Olha só, por quê? Porque no banco de dados nós temos perfil e usuário, correto? São os perfis dos usuários. Só que temos uma tabela intermediária chamada, uma tabela de associação chamada perfil underline usuário, que ali a gente tem a associação do perfil com o seu usuário e um ID aqui, tá? Aí que tá. Existem várias possibilidades da gente fazer isso. Por quê? Porque aquilo ali é um mapeamento N para N, correto? Esse é o jeito que eu recomendo que você faça, através de uma associação N para N. Então aqui a gente pode mapear, nós estamos mapeando, né, o lado esquerdo, ou seja, o lado que eu estou, sempre o esquerdo é o dessa própria classe aqui, e o lado direito. Tá? Então, qual é o lado esquerdo? É isso aqui, ó, usuários, tá vendo? Então, como eu falei para você, né, tem isso aqui, né, usuários, então ele vai vir para cá aqui, ó, tá fazendo mapeamento aqui. O lado direito é esse aqui. A gente ainda não criou, né, essa variável aqui, perfis. E ele vai mapear para o nome do campo, esse aqui, correto? Vamos lá. O que eu vou precisar fazer agora? Tá? Você viu que eu mudei o nome da tabela,
e mudei o nome das associações, dos campos lá. Eu vou precisar lá no usuário e criar esse perfil, mas vou deixar ele aqui quietinho, tá? E vamos seguindo aqui. Tá? Vamos lá, perfil, produto. Vamos ver se produto tem alguma coisa. Produto, ó, aqui, ó. Tem aqui unidade de medida. Vamos seguindo, né? Para a gente não perder o fio da meada. Unidade de medida. Aí temos o grupo virtual. Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Virtual grupo produto model. Lembrando que eu falei, né? Não use o map. Senão você vai ter um problema no momento de migrar o banco de dados sério, tá? Virtual marca. Ó. E aqui temos fornecedor. Isso aqui tem bastante, né? Virtual fornecedor model. E por fim, virtual local de armazenamento. Pronto. Fizemos as mexidas que a gente precisava aqui no nosso produto model, né? Agora a gente precisa fazer um map. E também vai ser muito simples, tá? Adicionando aqui. Na verdade, sim, ele tem vários campos. Não é tão simples assim. Então, tem todos os campos aqui, né, com as suas associações. Você pode ver que é uma boa prática, tá? Deixar o campo próximo à própria associação, tá? Mais uma dica aí para você. Legal. Então, produto, fizemos. Bom, depois do produto, esses tipos aqui, nada. Unidade medida, propriamente dito, a gente tem ID, nome, sigla e ativo. Então a gente vai criar uma unidade medida map aqui, um mapeamento dela. Então vamos lá. Mais uma vez, eu não criei a parada certa aqui. Tá, pode. Vou mexer mesmo. Então, pronto. Também não tem nada demais nisso aqui, então eu vou passar batido nela, tá? Só estou fazendo aí um a um para você ver como é que a gente faz, tá? Então, agora a gente tem o usuário model. Aí sim, a gente vai fazer alguma coisa aqui. O que a gente precisa nesse usuário? Bom, a gente fez um mapeamento aqui do perfil e a gente disse que do lado do usuário, dessa classe aqui, ela tem perfis, né? Ela tem uma propriedade, alguma coisa assim chamada perfis. Então vamos lá, public virtual list. Tá faltando virtual em outro lugar. Então eu tenho a lista de perfis aqui, perfis. Então aqui eu tenho get, tenho set, pronto. Tá faltando colocar também aqui, ó, usuário, perfil. Olha que país, perfil, rapaz. Pronto. Aqui. Senão o lazy loading pode não funcionar, não gera os proxies, alguma coisa assim. Pronto. Então vamos olhar agora o mapeamento. Ó, agora parou de dar o erro. Viu? Então, a gente precisa disso para que pare de dar o erro. Agora o que a gente vai fazer é o mapeamento, que também não tem mistério nenhum, o mapeamento do usuário. Então, estamos aqui, usuário, map e pronto. Como você pode ver, vou até fechar aqui, pronto. O usuário não tem qualquer indicação dessa tabela aqui. Por quê? Porque o principal é o perfil, né? Então eu escolhi incluir o mapeamento, criar um mapeamento na tabela de perfil. Poderia até ter feito em outro, mas né, no usuário, mas não fiz. Então eu fiz no principal, digamos assim, o pai, né? Um perfil,
para vários mapeamentos, alguma coisa assim, tá? Então eu escolhi aqui. Você escolhe, quando você tiver uma relação N para N, você pode escolher um deles. Não pode colocar em ambos, tá? Aí mais uma dica aí para você, senão você vai ter outros problemas. Correto? Então, vamos lá. Bom, terminamos os nossos mapeamentos. Então nós temos aqui agora tudo, ó, todas as tabelas que a gente precisa. Ah, peraí. Eu acho que não. Está faltando ainda alguma. Olha só, produto. Ah, saída, cara. Saída. Fizemos inventário. É a saída. Olha só. É só a gente esquecer que tem um model, porque a gente não tem o model aqui, né? Consequentemente, esquecer que tem a tabela para a gente esquecer que deve colocar, né? Deve criar aquela tabela lá, aquela entidade, por aí vai. Então vamos lá, ó. Mesma coisa, tá? Basicamente é a mesma coisa da entrada, né? Então a gente tem que também fazer aqui o mapeamento. Então vamos lá. Aqui. Pronto. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou copiar aqui. Nada demais, bem parecido com a outra, só que muda o número da tabela, né? O nome da tabela. Eu vou ter entrada de produto, isso aqui é saída produto. Bom, agora sim, agora a gente terminou, né? São 14 entidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14. Isso aqui tipo não. É isso aí. Bom, a gente terminou, então a gente fez também o mapeamento. Como você pode ver, é 1 para 1, tá? Praticamente. A gente teve que fazer todos os mapeamentos da tabela, tá? Só que a tabela de perfil usuário, como é uma associação de N para N, a gente não representou ela aqui. Poderia ter representado, mas melhor não representar, porque ela é só uma associação, não tem mais nada. Tá? E a gente também fez um mapeamento dela aqui, correto? Agora, como essa parada aí vai ficar no banco de dados? Tem uma diferença aí, tá? Por isso a gente vai ter que ajustá-la. Já já a gente vai ter que ajustar. E eu te falo aí, importante, tá? Lembre-se disso quando você tiver que construir uma aplicação, tá? Quando você muda de tecnologia, você vai ter alguns problemas no meio do caminho. Tá? A gente está incluindo o Entity Framework numa aplicação já pronta, digamos assim. Tá? Digamos que ela já esteja rodando. Então, a gente vai ter alguns problemas. Tá ok? Bom, agora a gente precisa fazer o quê? Alterar o contexto do banco de dados. Então, a gente tem, né, somente a cidade. Só que agora a gente vai ter todos. A gente precisa de todos aqui. É isso mesmo. E eu já tenho esse cara aqui, é claro, né? Não vou editar tudo aqui. Pronto. Olha só. É exatamente mais do mesmo, né? A gente tem aqui cidade, produto, estado, ou seja, todos os mapeamentos, todos esses aqui, tá? Todos eles precisam estar aqui no onModelCreating, ok? E todas as entidades, pelo menos as principais, elas precisam estar aqui, porque é por meio delas, né, desses pontos aqui, que a gente acessa lá no Entity Framework, né, quando a gente estiver fazendo as queries. Ok? Então, fizemos já alteramos o contexto do banco de dados. Bom, agora a gente precisa gerar o banco de dados propriamente dito. Pô, mas a gente já não gerou o banco de dados? A gente tem um banco de dados aqui, né? E isso é um problema, você vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa é compilar a aplicação. Vou ver se não tem erro nenhum, se não tem bug. Tudo que a gente fez até agora tá belezinha. Então vamos lá. Opa, nenhum erro. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em Tools, no Get e Package Manage Console. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem nenhum settings para a gente fazer. Então tá bom. Bom, o que a gente vai fazer agora? Como a gente só tem um projeto, só aparece aqui mesmo. Tá bom. Então, a gente vai habilitar migrações. Enable
Aí vamos ver o que vai mostrar aqui pra gente. Ó, Enable, eu pressionei Tab, aí tem vários comandos aqui. Eu quero só Enable Migrations. E Enter. O que ele vai fazer? Bom, ele vai criar essa pasta aqui, ó. Tá vendo? Migrations. Opa, ó, ADNet Provider with invariant, Snither, olha só, deu um erro aqui. Ele não conseguiu identificar o provedor. Vamos dar uma olhada lá no nosso arquivo de configuração. Então vamos lá. A gente tem aqui, basicamente, principal, system. Olha só, tá errado, cara. Ó, viu? Viu que estava errado lá? Então, precisei alterar aqui. O que eu vou fazer? Melhor eu remover, compilar novamente, porque já tinha incluído aquilo ali, né? E vou lá no Package Manager, Console, e habilitar novamente a migração. Agora não deve mais dar problema. Porque qual o problema, né? Ele está precisando daquele provedor agora. Antes ele não precisava, porque eu já associava, né? Já usava direto lá o ADNet. Eu chegava lá e simplesmente criava o provider que eu precisava. Agora não, o Entity Framework precisa daquela definição. Pronto, agora foi belezinha. E ele criou esse carinha aqui, essa configuração. Tá vendo? Tá? Bom, agora a gente só tem essa classe aqui, configuração, que a gente pode incluir as configurações no tratamento da geração do banco de dados, tá? Mas ainda não gerou a migração em si. Para isso, a gente vai fazer isso aqui, Add Migration, e vamos dar um nome. Vamos dar um nome, eu gosto sempre de colocar inicial. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma classe, ó, com um número maluco ali, isso aqui é um identificador único, underline e o nome que eu dei. O que contém essa classe? Ó, a criação de todas aquelas tabelas, todas, com todas as associações, ou seja, a criação do nosso banco de dados, tá? Isso aqui é que é maneiríssimo. Então, como você pode ver, não é uma coisa tão simples, né? Tão trivial, mas basicamente ele está criando todas as tabelas. Ok. Bom, vamos continuar. Agora o que a gente precisa fazer? Depois de adicionar a migração, vamos atualizar o banco de dados. Update Database. E qual é o banco de dados que ele vai utilizar para atualizar? Aquele banco de dados lá que estava no webconfig. Só que, olha só, já existe um objeto com o nome cidade. Que é isso, cara? Bom, aí que tá. Lembra que eu te falei que iríamos ter algum tipo de problema quando a gente for gerar a migração, quando a gente for migrar? Por quê? Porque o Entity Framework, nesse momento aqui, ele tenta fazer o quê? Recriar a base de dados. Só que a gente já tem a nossa base de dados. Inclusive, essa base de dados já tem dados. Então, a gente não pode chegar aqui simplesmente, tipo, sei lá, descartar, né? Então, ele valida primeiro, o Entity Framework valida essa base de dados. O que a gente vai fazer? Bom, o que eu recomendo para o nosso caso, já que nós temos poucas tabelas, é fazer o seguinte. Bom, primeira coisa, a gente tem que renomear as nossas tabelas que já têm registros, tá? Então, olha só. É um trabalho braçal, como nós temos poucas tabelas, tá? Isso aqui, o processo é o mesmo, se você tiver muitas tabelas. Só que você vai ter que criar uma aplicação, alguma coisa assim, para fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui braçal. Porque senão, imagina, né? Um banco de dados com 1000 tabelas, você fazer isso aqui vai levar o dia todo e vai ter uma ler na cabeça aí para você. Bom, agora, você viu que eu renomeei, aí eu venho aqui, Update Database. Agora ele gerou. Pronto. E vou atualizar aqui. Ó, ele gerou, né? Gravou cada uma das tabelas. Ele criou uma tabela para cada. Beleza. Só que essa tabela está vazia, né? Ele acabou de criar essa tabela aqui. Ó. Vamos lá, cidade. Ó. E ela é exatamente igual, tá? Essa aqui é a nossa.
Verdade? Aqui, ó. Ah, olha só. Tem alguma coisa aqui que a gente esqueceu de... Ah, já sei. O que que acontece? Especificamente na cidade, a gente deixou um ID país lá, tá? E não é legal a gente fazer isso. A gente vai ter que modificar isso, tá? Mas aí a gente vai modificar no próximo episódio, porque nesse episódio aqui não tá legal não, tá? A gente tem muita coisa aqui. Bom, vamos lá. Daqui a pouco o vídeo vai ficar muito grande. Você pode ver, ele muda a ordem. E a gente tem um problema aqui nessa cidade. Por quê? Porque, olha só, deixa eu mostrar para você. A gente tem no nosso domínio, tá? Coisas que não pertencem ao domínio propriamente ditas, né? No caso aqui, é o país. O país não está no domínio propriamente dito, né? Na cidade. Isso aí é uma coisa que a gente fez, teve que fazer para usar na tela. Então a gente não pode fazer isso aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Tá? Para o vídeo não ficar grande, esse episódio não ficar grande, eu vou deixar isso aqui para o próximo episódio. A gente vai corrigir isso porque a gente vai criar uma outra coisa bem interessante, tá? A gente vai criar uma outra camada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos remover agora essas entidades. Ah, tá. Tem que estar numa ordem, tá? Então, vamos lá. Entrada, vamos a saída. Eu já tenho essa ordem aqui, claro, né? Então, inventário. Agora, perfil de usuário. Perfil. Vamos agora, depois do perfil, produto. Unidade de medida. Depois, marca do produto. Olha só o trabalho que dá. Eu estou deixando isso aqui no vídeo exatamente para te mostrar o trabalho que essa parada dá. Tá? Grupo de produto. Depois vem fornecedor. Depois tem cidade, estado, país e usuário. Ainda fiz uma besteirinha aqui, olha só. Que eu quero mostrar para você, vou gerar de novo. Por quê? O que acontece? Eu quero mostrar para você uma coisa. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer. Olha só. Esse Migrations History aqui, por causa dele, ele não gerou nada de novo. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou remover. Aí vou novamente Update Database. Tá. Aí, vamos lá. Agora ele gerou. Viu que interessante? Só que eu não deveria ter removido essa aqui. É só isso, tá? Então vamos lá, novamente, tá? Isso é para você ver como é que esse troço dói. Ó, entrada, eu acho que inventário também não vai ter problema. Ah, tá. Saída, agora perfil, ó. O que acontece? Vamos lá primeiro, vou mostrar aqui para você. Editar não design. Só quero mostrar para você como é diferente. É isso aí. Ops. Bom, a nossa tabela de antes, perfil usuário, ela tinha um ID, que esse ID é a chave primária. A nova não. Olha só, ela possui ID perfil, ID usuário somente e é uma chave composta. Tá? É o único momento, até onde eu me lembro, que o Anti-Framework cria chaves compostas. É para fazer associações. Então aqui, vamos ver se fica um pouquinho melhor. Olha lá. Tá vendo? É uma foreign key e uma primary key, as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui só foreign key. E sendo a primary key, somente ID. Beleza? Então a gente vai ter que modificar. A gente vai ter que modificar isso aqui. Mas, primeiro, vamos fazer o seguinte aqui. Olha só o que a gente tem que fazer. Estou gerando o script. Por quê? Porque agora
essa tabela está associada diretamente com esse perfil aqui que a gente vai remover. Então, ela não pode existir. Então, era isso que estava faltando, né? Eu queria mostrar para você. Aí, beleza. Agora eu posso remover o perfil sem problema nenhum e remover todos os demais. Então, vamos lá. Produto, unidade de medida, vamos para a marca, depois para local de armazenamento, grupo de produto, fornecedor, cidade, estado, país e usuário. Pronto, terminamos esse pedacinho aqui. Bom, esse Migrations History aqui é importantíssimo, que é onde se localizam as migrações. Então a gente vai deixar, tá? Agora a gente vai ter que voltar para cá. Vamos lá. Vamos voltar tudo. Marca produto. Então vamos remover esse old aqui de todos. De todos, exceto esse aqui, tá? Perfil usuário. Por quê? Porque a gente vai criar uma tabela baseada nesse perfil de usuário. Por isso que eu deixei isso aqui, tá? Então, ó, a gente vai aplicar isso aqui. Novamente, vamos lá, executar. Pronto. Então aqui ele deve gerar uma tabela igualzinha. Só que agora apontando efetivamente para o perfil, tá? Igual o que o Entity Framework gerou. Tá bom? Beleza. E agora eu posso remover isso aqui, sem problema. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou ter que, de alguma maneira, migrar esses dados da usuário old para a usuário. Existe uma forma simples de fazer. Olha só, mais uma dica, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, botão direito, vamos lá em tarefas, gerar scripts. E eu venho aqui selecionar tabelas e eu vou selecionar perfil usuário old. Next. Aí eu venho aqui em avançado, botão avançado. E eu vou mudar aqui para somente dados. Aqui, ó, nesse tipo de dados quais gerar script. Pronto. Agora eu vou salvar em uma nova janela de consulta e aplicar aqui. Next e next. Pronto. Concluir. Ó, aqui. Beleza, né? A diferença é que eu vou ter que remover esse D, porque não tem na tabela nova. Removi o ID e, consequentemente, os IDs gerados. Pronto. Ficaram somente as associações. Correto? Então, eu já posso também remover esse negócio aqui. Não tem set identity. Não tem mais identidade. Não estamos no master. Pronto. Agora sim, vou executar. Pronto. Agora vamos ver se o nosso perfil ele foi migrado corretamente. Perfil usuário. Opa. Ah, não, olha só. Ainda falta isso aqui. Eu não mudei o nome da tabela. Então vamos lá. Mudar o nome da tabela. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Opa, cadê a parada? Ah, aqui. Pronto. Então clico aqui, Alt, seguro o Alt, Delete. Agora vai executar o lugar certo, né? Pronto. É isso aqui que a gente precisa. Então, rapaz, olha só. A gente fez coisa pra caramba hoje, hein? Ó, agora eu posso remover sem remorso algum. Remover sem remorso algum, tá? Então, olha só. A gente fez todo o mapeamento, a gente completou a nossa modelagem e a gente fez uma migração de dados. A gente migrou, olha só, para um banco existente, pré-existente. Então, a gente fez coisa pra caramba, muito trabalho hoje, né, desenvolvedor? Então, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo episódio e que a força esteja com você. Tchau, tchau!